Queria primeiro agradecer a presença da Grisiele aqui, que é uma querida que a gente conhece já há algum tempo. Já inclusive fizemos entrevistas já na TV Pai Eterno juntos, nos conhecemos lá inclusive, né? E poder tratar da cirurgia plástica e da psicologia, do entendimento da psique humana são coisas extremamente interligadas, intrínsecas. Então eu queria agradecer a sua presença. Sou Pablo Haas, cirurgião plástico. Estou sitiado aqui em Goiânia e também em Uruaçu, em São Paulo eventualmente, mas principalmente aqui no estado de Goiás. E a Grisiele pode se apresentar também. Bom dia, Dr. Pablo, bom dia a todos. É uma honra estar aqui e falar desse assunto, né, tão importante que é a saúde mental e a cirurgia plástica. A cirurgia plástica tem crescido tanto, o que é muito positivo, né, o que ajuda muitas pessoas, mas é muito importante esse olhar para essa saúde mental e emocional. Eu sou Grisiele Silva, sou psicóloga, sou renascedora, sou especialista em traumas, trabalho muito com autoestima feminina, então esse assunto vem bem a calhar com o meu trabalho diário. A gente está hoje com toda a parafernália, né? Está com 2 microfones, gravando para o YouTube na câmera, no celular, no Instagram, no outro. Estamos realmente com a estrutura toda montada. É bom que as pessoas podem nos acompanhar sobre várias vias aí. Vamos agora começar um assunto que a gente já fez uma introdução. E a gente na cirurgia plástica vive essa questão da psique, do emocional o tempo todo, né? As motivações que trazem uma pessoa, mulher ou homem, a tentar melhorar alguma coisa no corpo passa muito, às vezes, por diversas situações. Às vezes um desejo físico mesmo, que é algo que uma mulher que teve gestações e a mama caiu, ou o abdômen ficou flácido, ou contorno corporal, ou uma orelha em abano, nariz, são tantas áreas que a gente trata. Quando ela se vê, ela se sente bem, e essa paciente é uma paciente muito mais tranquila para a gente conduzir, lidar, porque ela não tem que vencer nenhum grande trauma, alguma coisa assim, que às vezes até dificulta a aceitar o resultado. A cirurgia plástica não é resultados perfeitos em todas as cirurgias, porque a gente não é perfeito. Sim. A gente tem assimetrias, tem diferença entre um lado e outro, e a cirurgia consegue melhorar muita coisa, mas tem alguns detalhes que ficam. E para uma pessoa que tem uma boa aceitação, tem uma boa resolução interna de algumas coisas, para ela que lá é tranquila, ela está feliz por ter melhorado algo. E, por outro lado, algumas outras pessoas, mulheres e homens, têm uma dificuldade grande de aceitar, às vezes por um perfil psicológico, você poder falar melhor, um perfeccionismo, uma dificuldade em aceitar pequenas diferenças. Então, às vezes, o pequeno se torna enorme. Melhorou 98%, ela não está feliz pelos 98%, ela está, às vezes, infeliz pelos 2% que falta. Então, a gente tem essa dificuldade, para a gente, como cirurgião, gera também alguma frustração quando a gente tenta melhorar e ela não está feliz ou satisfeita por um detalhe, às vezes, que não influenciou no todo, mas que para aquela pessoa, às vezes, é algo muito grande, né? Sim, e isso é muito comum quando as pessoas colocam na cirurgia plástica ou em qualquer outro tratamento estético, coloca ali como se fosse a sua tábua de salvação da vida, né? Isso é muito perigoso, porque nada na nossa vida vai ser uma única questão que vai resolver todas as outras. Então, sempre que isso acontecer, já pode saber, isso vai dar problema, porque essa pessoa está colocando expectativa demais em uma coisa para resolver todas as outras. Nenhuma questão, mesmo que a cirurgia ficar 100%, ela não vai conseguir abranger todas as áreas da vida. Portanto, essa pessoa, ela tende a ficar frustrada, mesmo que a cirurgia, né, ao seu olhar clínico tenha ficado perfeita, ela vai encontrar alguma coisa para dizer que não ficou tão boa. Por quê? Porque ela colocou a expectativa de que aquela cirurgia fosse resolver questões emocionais que não tem como abarcar. Então ela fez a cirurgia ficou ótima, mas ainda assim ela está se sentindo triste, ela não está bem com ela mesma, aquilo não deu o efeito emocional que ela esperava. Então ela vai falar ou vai achar
E ela não vai dizer isso porque ela está inventando, é porque o inconsciente dela realmente acredita que aquilo não ficou tão bom. Porque se tivesse ficado bom o suficiente, ela teria resolvido as outras questões. Então, esses pacientes são pacientes que você já pode ficar em alerta, né? Eu tenho, inclusive, algumas indicações de outros cirurgiões que chegam para mim e falam, olha, antes da cirurgia você vai passar por alguns atendimentos psicológicos para a gente ver, para alinhar essas expectativas, para ver se realmente você vai conseguir se alegrar com o que vier de resultado, né? Então é necessário, é importante, e as pessoas sempre lá de casa precisam entender, né? As que estão aí, que têm desejo de fazer cirurgia, é ótimo, é maravilhoso, eu recomendo, eu já fiz, eu sou paciente do Dr. Pablo e fiquei muito feliz com os meus resultados, mas quem tem esse desejo, a primeira coisa que precisa fazer é dar uma olhada nas suas expectativas. O que é que você deseja com a sua cirurgia? Se você acha que sua vida vai mudar por completo com a cirurgia, já tem algo errado. Vai mudar a sua autoimagem. E essa autoimagem, ela pode sim melhorar muitas coisas, né? Inclusive a questão da autoestima, mas ela por si só não tem condição de abarcar tudo. Então é uma questão aí que nós precisamos olhar. Exatamente. E é óbvio que tem pacientes que quando melhoram algumas coisas mais objetivas, que trazem uma certa infelicidade, elas mudam muito. A gente vê isso na maior parte das pacientes. Mas a gente não pode, como cirurgião, colocar tanto peso nessas situações, porque às vezes um pequeno detalhe passa a ser algo muito grande, principalmente em relação à satisfação mesmo de resultado e tudo. Por isso que a gente não promete resultado. Isso não é uma fuga de responsabilidade, como às vezes tentam nos colocar, a própria parte jurídica às vezes tenta colocar a cirurgia, que é estética, de uma maneira diferente. Eu, particularmente, eu fui conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Goiás, eu não enxergo dessa maneira. A cirurgia plástica ela é indivisível. A cirurgia estética e a cirurgia reparadora, elas cumprem funções praticamente iguais, mas que ela tem, às vezes, um entendimento que não vai ser a mesma coisa, às vezes tem exigências estéticas muito parecidas. E da mesma maneira, uma paciente que não tem nenhuma doença em si, mas as mamas não estão no jeito que ela gostaria, tão assimétricas, com queda, ela deseja um resultado estético e para ela é praticamente uma reparação, porque ela volta a se sentir uma mulher mais completa, com a capacidade de fazer coisas que ela gostaria. Então, é muito importante entender que não dá para separar uma coisa da outra. E o resultado não depende só do trabalho do cirurgião, existe a cicatrização que é muito inerente à própria paciente, existem intercorrências inerentes às cirurgias. Por exemplo, você vai subir uma mama 15, 20 centímetros, ela tem risco, pode ter perda da areola, pode abrir pontos. Isso não é um problema técnico do cirurgião, tem a ver com a cirurgia, óbvio, mas não é uma coisa totalmente ligada diretamente, não é algo que é possível Está no controle, não tem um controle total. Você tem medidas que podem aumentar a segurança, mas dependendo do que a paciente deseja e o que ela tem de estrutura física, vasos, etc., vão ter riscos maiores ou menores. Então, a gente tem que entender sobre essa questão da preparação mesmo da paciente, até nesse sentido, porque pequenos problemas podem virar grandes e às vezes um problema que até não é tão pequeno, se ela não lida bem, ela pode ter mais dificuldades em poder ficar feliz no pós-operatório. Às vezes o contorno está lindo da mama, teve um lugar que abriu, ficou uma cicatriz mais alargada, ou uma cicatriz não de tão boa qualidade, porque ela tem uma tendência a uma hipertrofia, um queloide, e aquilo lá traz muita insatisfação e infelicidade. Às vezes é uma coisa que é pequena, para umas aquilo lá, nossa, eu estou felicíssimo, eu posso usar uma blusa de alcinha, um biquíni, e tá ótimo. E para outra é uma grande insatisfação. Eu costumo dizer que temos duas formas de olhar para a vida. Tem o olhar da mosca varejeira e tem o olhar da borboleta. O olhar da mosca, a pessoa que tem um olhar para a vida de mosca varejeira, ela sempre vai... imagine a mosca varejeira, independente do lugar que ela estiver sobrevoando, independente de quantidade de flores que tiver, ela estará buscando um pedaço de fezes ou lixo para depositar os ovos dela. Esse é o olhar dela para a vida. E independente do lugar que ela estiver,
pode ter muitas flores, ela vai buscar o lixo ou as fezes, e ela sempre vai encontrar, nem que seja um pedacinho pequeno, porque ela está buscando isso. Já quem tem um olhar de borboleta, a borboleta ela pode estar sobrevoando um lugar muito sujo, ela vai sobrevoar buscando flores, e ela sempre vai encontrar também, porque é o objetivo dela, né? A forma que ela olha para a vida. E assim somos nós. Essas pessoas que tendem a se apegar aos pequenos, entre aspas, defeitos, as pequenas coisas que não deram tão certo como ela imaginou, são pessoas que têm esse olhar de mosca varejeira. Ela está sempre buscando alguma coisa que não deu certo, ela está sempre focando no negativo. E aquelas pessoas que têm esse olhar de borboleta, ela vai focar no positivo, ela vai buscar as flores. Então, mesmo que tenha um detalhe ou outro que não tenha ficado tão perfeito, ela vai se alegrar com o todo. Então, o médico ter já essa perspectiva quando recebe esse paciente facilita muito esse processo de entender como esse paciente vai lidar. E outra coisa que o senhor falou aqui que é importantíssimo é dessa recuperação, desse pós-operatório. Esse pós-operatório, ele depende sim desse corpo que está recebendo, né, essa cirurgia. Esse corpo que está recebendo essa cirurgia depende desse inconsciente que está trabalhando. Então, nós temos muitos casos de pessoas com sensação de não merecimento por inúmeras situações, né? Seja por traumas desde a gestação, da infância, situações mesmo que aconteceram na vida adulta, essa pessoa pode ter lá a informação de que ela não merece as coisas boas, ela não merece ser feliz, ela não merece estar bem, estar bonito. Essa pessoa vai ter muita dificuldade de lidar com o positivo. Então, a cirurgia ficou perfeita, tá 100%, visualmente tá lindo, clinicamente ficou perfeita, ela tá ótima, mas ela não vai emocionalmente sustentar aquilo. Por exemplo, a gente tem uma preparação para cirurgia, suplementos, vitaminas, ferro, que a gente faz em diversas cirurgias. Essa faz uma preparação física melhor, né? Na preparação emocional, a gente tem como criar um protocolo? Como eu sou especialista em traumas de modo geral, eu trabalho com algumas técnicas que são muito específicas e de resultado muito rápido. Por quê? Porque eu trabalho com técnicas que atuam diretamente no inconsciente. Então, se essa pessoa for por um processo terapêutico normal, tradicional, ele tende a demorar longo, né? mais, ele é longo. Por quê? Porque está trabalhando a partir da consciência. Aí nós vamos trabalhando a consciência e vai baixando até chegar no inconsciente. Essas técnicas que eu utilizo, inclusive sou professora delas, essas técnicas elas vão direto no inconsciente. Então imagine como se fosse o nosso estado emocional, como se fosse uma pirâmide. A base é a parte inconsciente, é o que está por baixo. E o que está visível, o que está por cima, como se fosse um iceberg, que está por cima é a parte consciente. Se eu atuo direto no inconsciente, eu estou atuando naquilo que deu origem à consciência. Então, eu vou direto na causa daquelas questões. Isso faz com que o tratamento seja muito mais rápido. Então, assim, com poucas sessões a gente consegue trabalhar no inconsciente. A gente tem, na minha formação, algumas coisas até por hipnose, que também vem a trabalhar, às vezes, o inconsciente, mas que não levam ao insight depois. Esse trabalho que você faz, ele é um pouco diferente nesse sentido? Ele já leva a consciência daquela parte consciente de maneira mais rápida? Excelente pergunta. É diferente exatamente por isso. A hipnose, a pessoa está inconsciente e esse inconsciente está sendo trabalhado. Ou seja, é como se desligasse a consciência e a gente e o hipnólogo trabalha só o inconsciente. É por isso que Freud, né, deixou de lado essa questão da hipnose, exatamente porque depois não se mantinha. Não tinha resultado. Nessas técnicas que eu trabalho o inconsciente com a pessoa consciente. Ela está consciente o tempo todo, ela está tomando consciência. Então, o que acontece? Não é uma viagem que a gente faz para o inconsciente. Eu conheço técnicas como se fossem chaves que abrissem a porta do inconsciente. Então, a gente abre esse cadeado, esse inconsciente libera informações para a consciência. Então, ao entregar essas informações para a consciência, a pessoa percebe claramente o que aconteceu. O que originou e dá um insight. Eu ajudo a ela a dar um novo significado àquelas experiências
E também liberar isso que ficou guardado no corpo. Nossas células guardam essas informações. Então, essas duas coisas acontecem. Isso vai para a consciência, ela toma consciência, são três coisas. Ela toma consciência, ela dá um novo significado à situação e ela libera aquilo que ficou gravado no corpo dela. Com isso, ela tem melhora rápida e duradoura. Não é uma coisa que ela vai perder daqui uns dias. Daquilo ali mesmo, né? Exatamente. Aquilo se tornou sólido. Foi uma mudança na base. Mudou a base, muda tudo que vem pra cima. Pode até nem querer operar mais, né? E tudo bem. É um risco. E tudo bem, porque se aquilo passar a não ser um problema para ela, o meu trabalho já está feito, sim, né? Que é de poder ajudá-la a atingir algumas situações. E até que idade podemos fazer uma cirurgia plástica, ou pela idade restringe o tipo de procedimento. Em relação à idade, não existe uma idade fixa para todas as cirurgias. Por exemplo, você tem crianças de 6 meses de idade que tem uma fissura labial e que a gente vai operar nessa idade. Com 3 meses, com 6 meses, ela não tem nenhuma consciência daquilo, mas é um melhor momento para poder tratar, por exemplo, uma fissura labial. E temos crianças de 5, 6 anos de idade que tem orelha em abano e que às vezes a criança se incomoda, mas muitas vezes os pais também. Muitas vezes os pais também têm orelha em abano, já tiveram um dos lados e aquilo lá trouxe traumas, incômodos, frases que marcaram, às vezes, bullying, né? Marcaram na infância e não querem que o filho passe por aquilo. Então, com 5, 6 anos é possível fazer um tratamento de orelha em abano. Aí quando a gente passa já para a cirurgia de contorno corporal, a gente tende a não fazer cirurgia de contorno corporal antes dos 15 anos de idade. Está no desenvolvimento do corpo, então não faz tanto sentido a gente tratar um contorno que está em modificação hormonal, etc. As mamas, a mesma coisa. Tudo depende do momento que a mama cresceu, do momento, há quanto tempo que a pessoa já teve a menarca. Então tem muitas situações que vão variar e aí, obviamente, nas pessoas que são menores de idade, exige uma autorização dos pais, um desejo que os pais tenham em conjunto com aquela criança ou adolescente para poder ser submetida a um tratamento cirúrgico. E, obviamente, quando adulto, ela vai ser uma escolha. E qual idade mais velha que pode se fazer? Depende da cirurgia também, né? Você vai fazer um abdômen, uma lipoescultura com uma pessoa de 85 anos com doenças, comorbidades. A gente não vai fazer esse tipo de procedimento que aumenta muito os riscos. Mas, ao mesmo tempo, às vezes um paciente de 70 e poucos anos, 80 anos de idade, quer melhorar rugas, a face e está com as doenças bem controladas. Essa pessoa provavelmente vai poder ser submetida a um tratamento cirúrgico. Não tem uma regra, depende da cirurgia. E em relação aos medos dos procedimentos, esse é um ponto muito importante. Muitas pacientes, às vezes, não procuram um cirurgião plástico pelo medo até de passar na consulta. Umas por vergonha, outras por medo do que vai ser a cirurgia. Ela vive a cirurgia, os medos da cirurgia, antes de vir até em consulta. Isso é importante, vir até uma consulta médica para poder ser esclarecido alguns medos que às vezes são reais e tem que ter preocupação, e a gente também tem como cirurgião, e a gente tem formas de lidar com aquilo para diminuir os riscos, mas aí tem uma parte que é emocional. Aí eu quero que você fale pra gente um pouquinho sobre essa parte. Toda vez que a gente fala de medo, a gente já está falando de um inconsciente que está ativando, como eu falo que a gente tem como se fosse um alarme de carro. E esse alarme de carro é disparado quando o inconsciente entende que tem um risco ali e que aquele risco pode fugir do controle. E o medo, ele é necessário para tudo na nossa vida. O medo nos protege, ele nos faz ir mais devagar e com cautela, tomar certos cuidados, então ele é necessário. Mas quando esse medo ele é excessivo, aí tem algo que precisa ser visto. Por que esse alarme está disparando, se fosse um alarme de carro, por que esse alarme está disparando a cada ventania, se um passarinho está pousando no carro? Então aí tem alguma coisa que está disfuncional, é um medo que está fora da proporção. Se ele está fora da proporção, é porque tem algo que está ativando isso no inconsciente, normalmente é algum trauma. Tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que têm medo de procedimentos médicos, de modo geral. Já peguei casos até de procedimentos simples, por exemplo, dentista, nem coisas tão complexas. Mas normalmente tem alguma questão que essa pessoa passou na infância, alguma situação traumática que envolvia médico, hospital, enfermeiro, dentista, o que quer que seja.
Ou já peguei casos também em que tiveram algumas intercorrências na família. Alguém que faleceu, né, em virtude de uma cirurgia, por exemplo, no momento de uma cirurgia, em decorrência de algo, não que o médico tenha sido culpado, mas assim, naquele movimento ali, essa pessoa faleceu. Essas informações, parece uma coisa muito louca, né? Mas essas informações do nosso sistema familiar, elas ficam no que a gente chama de inconsciente coletivo da família. Tudo que aconteceu na minha família, o meu inconsciente sabe, mesmo que a minha consciência não saiba. Por quê? Porque quando eu fui gerada, eu recebi lá dos meus pais, nos meus genes, todas as informações, né? Do tamanho que eu ia ficar, minha cor dos olhos, cabelo, isso e aquilo, mas eu também recebo as informações das questões emocionais do que aconteceu com aquele pai, com aquela mãe, com os avós, porque ele também traz isso, e do lado da minha mãe também. Então todas essas informações estão ali. Isso foi comprovado na Segunda Guerra. Foi-se fazer os estudos com os filhos dos combatentes de guerra e muitos deles tinham desenvolvido, por exemplo, síndrome do pânico, insônia, terror noturno, e o que eles relatavam ao serem estudados eram as mesmas sensações que os pais tinham lá quando estavam na batalha, né? Ou seja, eles não estavam lá, eles não participaram, mas aquela informação veio até eles como uma proteção. O inconsciente joga o alarme para essa pessoa se proteger, mas com isso ela fica travada na vida. Quando essa pessoa vem para esse tratamento, né, para esse trabalho, onde a gente vai lidar e perceber quais são esses traumas que estão no inconsciente, sejam eles vividos pela mesma pessoa, ou traumas transgeracionais, ser trabalhado da mesma forma. Traz para a consciência, dá um novo significado, libera o que está ali nesse corpo e essa pessoa fica livre dessa questão. Então esses medos, eles também isso é maravilhoso, porque a gente vive muito isso, né, na cirurgia plástica, fora as que nem chegam até a consulta, né, mas nas que chegam a uma consulta, o sentir algum medo, ele é importante para se proteger. Porque senão ela faria a cirurgia com qualquer pessoa, nem médico ou com médico sem formação, porque ela não tem medo nenhum, ela vai por preço, vai por outras motivações na escolha, né, de que profissional, né? E tem muita gente fazendo isso, né? A gente vê aí alguns resultados desastrosos e aí quando se vai pesquisar, a pessoa o profissional não era, né, não tinha a formação necessária e às vezes o paciente até sabia a formação necessária, o procedimento não era um procedimento testado e aprovado e essa pessoa muitas vezes sabia disso e ainda assim se lançou. Então essa ausência de medo também é um grande perigo e também é indício de alguma questão importante. Normalmente é o que a gente chama, sabe, de pequenos suicídios. É como se fossem suicídios mascarados. Essa pessoa, ela vai fazendo situações, né, ali no dia a dia, criando situações risco, né, que a coloquem em risco e esse inconsciente lá atrás, estou falando de alguns casos, não todos, mas esse inconsciente pode ter lá por trás a informação de que essa vida não vale a pena e que é melhor a gente encontrar algumas formas de acabar com ela, né? Então essas pessoas que sempre se colocam em risco também têm alguma questão inconsciente que precisa ser visto. Perfeito. Você vê que o trabalho é bem complexo. É, bem complexo. Uma das maiores dificuldades é você conseguir, às vezes a gente não tem um tempo tão grande para detectar essas coisas, porque uma consulta médica, e olha que eu dedico um tempo grande na consulta, né? Você teve essa oportunidade, mas fica mais de uma hora com o paciente, principalmente quando tem muitas dúvidas técnicas e outras dúvidas que a gente percebe que são emocionais, né? Mas nem sempre a gente pode ver tantas vezes quanto gostaria, né? O paciente às vezes é de fora e tudo. E a gente fica tentando, numa consulta, fazer alguns testes também para ver qual o caminho melhor pegar para poder ter essa consciência do que a gente pode fazer para detectar, né, essas dificuldades. A parte emocional em relação a boicotar o próprio tratamento, tanto da plástica quanto na parte psicológica. Também acontece muito. Os boicotes, eles estão aí pipocando em todos os lugares, né? E esse boicote, ele vem, de modo geral, por essa sensação de não merecimento. E essa sensação de não merecimento, ela pode vir por várias vias. Pode ser até das questões gestacionais.
Coisas simples que aconteceram conosco, ou às vezes nem foi com a gente, mas com a nossa mãe, enquanto nós estávamos sendo gestados, faz com que esse feto, ele tome algumas decisões. E aí algumas pessoas acham que isso é muito louco, isso que é muito absurdo. Como assim um feto que nem entende ainda o que está sendo dito, como ele toma decisões? Na verdade, tudo que a mãe sente, o feto também sente. Ele recebe todas essas informações. Ele só não tem a visão ampla que nós temos aqui, né, do lado de fora, até pela questão da idade e da maturidade. Mas ele recebe todas as informações a nível de sentimento, até porque os sentimentos, eles não ficam na cabeça, eles, né, jogam descargas, né, geram aí essas substâncias que correm por todo o nosso corpo. Eu costumo dizer, quando a gente está triste, a gente não está triste com a cabeça, a gente está triste com o corpo todo. O nosso corpo não tem vontade de fazer nada, a gente quer ficar recolhido. Então, todas essas substâncias chegam para esse bebê. Esse bebê recebe essa carga aí dessas substâncias químicas, ele tem os mesmos sentimentos, as mesmas sensações, e a partir dali, a partir de como essa mãe está lidando com aquele fato, ele então toma algumas decisões a partir de aprendizados. Por exemplo, que a vida é muito difícil, que as pessoas não são confiáveis, dependendo do que essa mãe passou, que o que está em torno é sempre algo que ela precisa controlar. Então, pessoas que são muito controladoras, essa informação normalmente vem da gestação. Então, tudo isso vai trazendo essas sensações, né? Então, por exemplo, aconteceu algo com essa mãe se sente muito culpada por alguma coisa, ou ela tem passando por situações que dá essa ideia de que a vida não é tão boa, que a gente não consegue as coisas com facilidade, que tudo tem que ser muito difícil. Gera essa informação ali. Assim, eu vou numa consulta com o Dr. Pablo, eu tenho o dinheiro para pagar, eu faço a cirurgia e eu saio de lá bem. Não condiz com a informação que está no meu inconsciente de que a vida é difícil, que as coisas para mim são muito sofridas, que nada é muito simples. Então, o procedimento aqui, o que está acontecendo lá de fora, não condiz com que a informação que está ali de base. E o que vai vencer? Sempre a informação de base. Então, se essa informação de base vai vencer, essa pessoa tende a boicotar esse processo aqui que parecia muito simples e muito fácil, porque essa informação de base ela tem que prevalecer, sempre. Então, aí vem os boicotes, inclusive com as questões clínicas. A pessoa que não vai fazer o repouso como precisa fazer, ela vai fazer estripulias e os pontos vão abrir, as coisas vão, sabe? Clinicamente ela vai ter problemas. E aí, estava tudo bem, aqui nesse processo estava tudo certo, mas aqui falou, opa, vamos destruir esse castelinho que ele tá bonitinho demais pra gente, ele não condiz com essa informação. E aí os auto-boicotes vão vindo. Perfeito. Então, você tem mais alguma? E os impactos, né, da relação entre marido e mulher, familiares, nesse processo, como que existe uma interferência positiva e negativa nessa situação? Eu vou falar um pouquinho até de uma vivência com diversos pacientes que às vezes a falta de apoio do marido, principalmente, né, em relação à mulher, que às vezes não apoia, não quer que ela passe por aquilo, e a gente percebe que tem diversas motivações, desde financeiro, porque ele quer trocar a caminhonete dele, ele não quer investir na mulher, né, ou até outras situações, por exemplo, de pacientes que têm medo mesmo da mulher fazer um procedimento, né, ter os filhos, etc. Tem situações que são de diversas origens, mas queria que você falasse um pouco sobre essa questão da influência dos familiares nessa complexidade. As relações também, às vezes, tóxicas entre marido e mulher, né, que podem interferir. Interferem muito, tanto positivo como negativamente, né? Esse apoio que você mencionou aqui, ele é importantíssimo para esse paciente, seja ele homem ou mulher, né? Se sentir apoiado, sentir que tem alguém ali que vai cuidar, que tá junto, ou mesmo que tenha outra pessoa que vai cuidar, mas essa pessoa que diz, ok, tá tudo bem, é isso mesmo. Isso dá uma força para essa paciente dar esse próximo passo. Quando esse apoio não vem, ela já tende a ficar mais temerosa, porque, se alguma coisa der errado, com quem que eu vou contar? Já não tenho esse apoio. Ou, se algo der errado, a vida inteira
ele vai jogar na minha cara, ou ela vai jogar na minha cara que falou que não devia ter feito e fiz. Isso vai atrapalhar essa relação de algum modo, né? E o contrário também, se esse apoio vem, a facilidade é muito maior. Mas tem um ponto que eu acho muito importante desse companheiro ou dessa companheira, que é a questão da insegurança. De modo geral, se esse companheiro ou companheira desse paciente está inseguro em relação à relação, se a relação traz alguma insegurança, ou às vezes a relação não traz nenhuma insegurança, mas ele tem inseguranças pessoais lá por conta desse inconsciente que eu disse, ele vai ter medo de que essa pessoa vá para o procedimento, fique mais bonita e não queira mais seguir nessa relação. Se ele tem a síndrome do impostor, a síndrome do impostor é aquela assim, a qualquer momento as pessoas vão descobrir que eu não sou tão bom quanto elas acham que eu sou. A qualquer momento meu marido vai descobrir que eu não sou uma esposa tão legal assim. E se ele ficar mais bonito, se a autoestima dele melhorar muito, aí ele vai descobrir que eu não sou tão boa e ele vai me largar. E o contrário também. Então, inseguranças desse companheiro faz com que esse companheiro muitas vezes não apoie. De qualquer procedimento, qualquer cirurgia, também pode ser aumentado no companheiro, né? Aquilo que eu falei aqui da paciente também pode acontecer com o companheiro. Então, o alerta dele está o tempo inteiro piscando. Como assim? Não vai fazer essa cirurgia, porque senão você vai morrer. E aí, como nós vamos ficar sem você? E aí é um medo real, que é diferente da insegurança do terminar a relação. É um medo de que algo aconteça e essa pessoa não esteja mais na vida. Em ambos os casos, esse companheiro precisa estar junto com esse paciente para que esses aspectos sejam trabalhados. Muitas vezes no meu consultório eu chamo esse marido, essa esposa, para estarem juntos para trabalhar, porque o que está acontecendo, o medo dessa paciente às vezes não é dela, é o medo que está sendo trazido pelos aspectos familiares. E nas relações tóxicas, o que isso acaba influenciando mais assim negativamente, por exemplo? Deu tudo certo? Se a relação é tóxica, o outro vai sempre achar defeito. A paciente está achando lindo. Você, como médico, olhou, está perfeito. Mas o companheiro vai olhar e vai falar assim, torto. Mas você está achando lindo, mas ficou grande demais. Esse tóxico, ele vai sempre ter esse olhar de contaminar aquela autoestima também. Isso, para dizer, não ficou tão bom como você tá achando. Você está se achando maravilhosa, mas tem um monte de coisa aí que não tá legal. E aí vai minando essa sensação positiva que essa paciente está tendo. Então é um outro ponto também que é fácil de nós verificarmos, né? Pós-resultado, ou mesmo antes de acontecer, essa pessoa ficar falando, não, em você não vai dar certo, não, seu caso não tem jeito, não, como que você vai melhorar? Porque ele vai sempre, essa pessoa que é tóxica, ela tem sempre a necessidade de colocar o outro para baixo. E às vezes a paciente nem vai procurar porque ela acreditou naquilo que o companheiro disse que para ela não tem jeito, que ela tem que ficar daquele jeito mesmo. Então, isso é uma vivência que a gente às vezes nem vê tanto, porque essa paciente às vezes nem chega até o consultório. Sim. Mas quando elas chegam, às vezes, posteriormente, depois às vezes de um divórcio, ou quando consegue desvencilhar um pouco dessa relação, às vezes elas chegam e a gente pode ter essa vivência desses sentimentos mesmo, de ter sempre uma energia negativando ela para poder se melhorar. E é importante que essa pessoa continue depois em tratamento até para ela conseguir aproveitar os bons resultados, porque essa vozinha que fica aqui nos ouvidos, que ela ouviu dessa pessoa que é tão importante para ela, fica muito forte e tem um poder muito grande. Então, mesmo pós-cirurgia, essa pessoa vai precisar. A gente até teve um comentário agora na live exatamente sobre isso, que uma amiga de quem está nos acompanhando desistiu de passar em consulta, ou seja, a gente não teve nem essa oportunidade de poder trabalhar essas coisas por uma relação tóxica. Você enxerga que em relações, por exemplo, homoafetivas, tem alguma diferença nessa dinâmica assim do casal? Do como acontece, não. A dinâmica é a mesma, mas eu tenho percebido uma incidência muito grande nas relações homoafetivas. Eu tenho recebido muitos casos no meu consultório de relações homoafetivas tóxicas. Questões emocionais, né?
nesse tipo de relação são muito fortes. São pessoas que já vêm de muitos traumas. Normalmente é muito difícil assumir, normalmente a aceitação própria da sociedade. Essas pessoas, elas já chegam para um relacionamento afetivo muito marcadas emocionalmente, muito feridas emocionalmente. Essas feridas emocionais que essa pessoa traz dessa vida vão sim influenciar nessas relações. E é um ponto importante de nós falarmos que essas pessoas que elas agem de modo tóxico com o companheiro, elas normalmente não são más pessoas. Elas não fazem isso porque elas são pessoas ruins. Elas fazem isso porque elas são pessoas machucadas. Então eu sempre falo isso, né? E muitas vezes as pessoas torcem o nariz para eu falar, porque é muito mais fácil a gente colocar o agressor como lobo mau e a vítima como chapeuzinho vermelho. E eu não estou dizendo que aquilo que ele faz é bom, de modo algum. Eu estou dizendo que o que motiva essa pessoa a fazer são as suas feridas emocionais, na maioria das vezes inconscientes. Às vezes elas até são conscientes, mas a maioria inconscientes. E independente, às vezes naquela relação ela não pode se continuar mais, mas ele tem que ser, aquela pessoa tem que ser curada para ela poder ter alguma relação também depois positiva com outra pessoa que seja, né? Às vezes ela não tem como se manter aquele relacionamento, porém aquela pessoa tem que melhorar também, senão ela vai continuar com outras pessoas repetindo os mesmos padrões. Isso acaba levando a um ciclo mais longo de E às vezes esses padrões são familiares. É muito comum eu receber pessoas que estão agindo dessa forma sem conseguir controlar. E quando a gente olha para a família, teve um pai que foi assim com a mãe e essa pessoa que era criança naquela época sofria muito com isso e aí ele cresceu e ele continua e reproduz. Às vezes. Então são questões sistêmicas, familiares, que precisam ser vistas porque essas dinâmicas elas têm uma força muito grande. Então, em casos de relações tóxicas, nós precisamos olhar para as duas pessoas, aquela que está sofrendo a agressão e aquela que está fazendo ali, está agredindo, porque ambas precisam ser tratadas, ser curadas, para que essas pessoas consigam seguir bem na vida. Em relação a julgamentos, a gente tem às vezes pacientes, pessoas mais velhas que têm um receio de poder fazer algum procedimento porque tem medo do julgamento de outras pessoas, da família, da sociedade, da igreja, em diversas situações. Eu tenho uma paciente minha mesmo que às vezes sofre, mas irmã, mas você tá fazendo esse tanto de coisa, e o se cuidar, né? Gente tem dificuldade de ver o outro se cuidando, às vezes por falta de oportunidade, mas os julgamentos às vezes interferem nas escolhas também, né? Das pessoas, dos pacientes. Né? Excelente esse ponto, esse julgamento ele vem mesmo, e nesse meio religioso ele é muito forte, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade por uma construção meio torta, digamos assim, né? Do que é Deus, do que Deus deseja para nós e tal, de entender que seria, por exemplo, uma cirurgia plástica seria só uma questão de vaidade, que querer arrumar esse corpo é para chamar a atenção de outros homens, por exemplo, e que essa pessoa estaria em pecado, porque isso é uma forma de desrespeito à família e ao matrimônio. Isso existe sim, e se elas sabem bem o que elas querem, se elas mantêm esses valores, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso passar por um procedimento estético e manter os meus valores, inclusive religiosos, muito fortes. Eu sou uma pessoa religiosa, né? E não é porque eu passei por uma cirurgia que me coloca num lugar de desrespeito ao meu marido, à minha família ou a Deus, de modo algum. É uma forma de autocuidado, é uma forma de estar melhor comigo mesmo, com o meu corpo. A minha cirurgia também foi reparadora, mas muitas pessoas não, é só estética e não tem nenhum problema. Se essa pessoa está amparada emocionalmente, então se ela sabe o que ela quer, se ela sabe o objetivo da cirurgia, se ela conhece os seus valores e ela se mantém firme nisso, esse apoio emocional é imprescindível para que ela consiga seguir com a ideia da cirurgia e que ela consiga segurar isso quando isso acontece. Na literatura médica, a gente observa que alguns transtornos de autoimagem e etc., que existem em mulheres, mas que em homens às vezes tem uma incidência até um pouco maior em alguns que buscam a cirurgia plástica. Eles têm às vezes até mais dificuldade de
aceitar, às vezes, um resultado, ele busca, às vezes, uma certa perfeição em algumas coisas que até dificulta a gente a lidar com isso. Mas, na sua visão como psicóloga, o que a gente tem de diferente que pode trabalhar e como que a gente pode ajudar esses homens que têm, às vezes, incômodos, às vezes alguns incômodos mais objetivos, por exemplo, uma ginecomastia, ou às vezes um nariz que não tem um formato que ele gostaria, ou orelha, ou o contorno corporal também, né, que é uma coisa mais recente, que os homens têm aceitado melhor, que eles podem melhorar também o seu contorno corporal, não só em casos pós-cirurgia bariátrica, mas em pacientes, pessoas comuns e que não que querem melhorar, ter um contorno, uma definição muscular, enfim. A gente tem muitas formas de ajudar e às vezes eles têm um pouquinho mais de dificuldade nessa aceitação também. Do mesmo jeito que os homens têm mais dificuldade de chegar no seu consultório, eles também têm mais dificuldade de chegar no meu. E por que isso acontece? Porque nós temos aí, ao longo da história mesmo, né, da nossa cultura, de que esse emocional, isso é coisa de mulher. E ficar mais bonita, isso é necessidade de mulher. E claro, graças a Deus, né, de um tempo para cá isso vem mudando e esses homens têm sim se sentido no direito também de cuidar do seu emocional, que é uma bênção, e o mundo inteiro agradece, porque homens emocionalmente melhores, isso influencia em todos os lugares que eles estão. E também nessa questão, né, do corpo, da vaidade, enfim. O grande desafio desses homens, no caso da cirurgia plástica, eu vejo que é o grande preconceito que ainda existe, né? Então, as pessoas começam a torcer o nariz e primeiro achar que se um homem está buscando uma cirurgia, por exemplo, de contorno corporal para ficar mais bonito, será que ele é homem mesmo? Será que isso não é coisa de um homossexual? As pessoas, infelizmente, isso ainda existe. Tem diminuído, mas ainda existe. Então, esse preconceito que se tem ainda faz com que muitos homens recuem. Tem desejo, tem vontade, tem aquilo até como objetivo, mas fica, será que eu vou conseguir lidar com os julgamentos, com as pessoas pegando no meu pé, com os amigos no futebol falando um monte de coisa, rindo de mim, porque isso é real e todos nós sofremos com isso. A gente acha que rir de criança faz com que a criança se sinta mal, mas os adultos, quando são colocados em situação vexatória, também se sentem mal. A gente também ativa os mesmos sentimentos lá da criança quando ela está num lugar que todo mundo está rindo dela. Não é agradável para ninguém. Então isso faz muitas vezes por melhor que seja a autoestima, isso pode minar, né? Em algum momento, sim. Né? Então isso faz com que pode fazer com que esse homem recue. Muitas vezes acontece desse homem ter que começar a mudar alguns amigos ali, o ciclo social dele passa a mudar, porque aquelas pessoas que ele se relacionava antes, parece que não acompanham essa mudança que ele está tendo. Já tem um ciclo vicioso na relação também, né? Uma zoeira já de infância, de adolescência, e por isso que tem tido cada vez mais. Né? E aí eu vejo que essa é uma tendência também para a cirurgia plástica, porque lá atrás, quando começou, também era essa mesma situação, esses preconceitos também eram muito grandes, essa pessoa também era muito zoada em todo lugar que ela ia e tal. E aí, ao longo do tempo, foi se normalizando e hoje... Quanto mais amigos fazem, mais dá a brecha para ele poder falar, eu sempre me incomodei por isso, com isso, né? Até em relação à ginecomastia, que às vezes na adolescência incomoda muito. Sim. Alguns aquilo lá regride, para outros não. Para uns continua incomodando e para outros não. Mas tem pacientes que vivem isso e a gente trata muitas vezes o contorno corporal associado ao tratamento da ginecomastia, que é algo que às vezes incomoda até muito mais do que o flanco ou alguma outra área. Mas a gente aproveita aquele momento que ela vai ser submetida a uma cirurgia e já melhora o seu contorno corporal também. O emocional, quando trabalhado na terapia, também ajuda muito esses homens a lidar com isso. Uma outra pergunta que foi feita ali em relação por que nos primeiros dias, isso eu vou falar um pouco na parte médica também, mas eu quero que você fale da parte psicológica, dá um pico de desânimo, às vezes até uma certa depressão pós-cirurgia, né? Eu acho que talvez seja um mecanismo parecido até com a depressão pós-parto, de alguma certa maneira, né? Mas a gente observa realmente tem muitos pacientes que tem uma fase que está do desânimo, do arrependimento, né? O arrependimento que acontece nessa fase mesmo, e que depois de, às vezes, poucos dias, às vezes semanas, né? Que lá já
já melhora. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Isso acontece muito, em especial, por conta da situação em que essa pessoa fica, dela ficar mais debilitada. Então, assim, antes de fazer a cirurgia, ela estava andando, correndo, dirigindo, indo para academia, trabalhando, fazendo tudo sozinha, sem precisar de ajuda de ninguém, sem depender de ninguém, com muita facilidade. Aí ela passa por um procedimento cirúrgico, tudo isso vai ficar mais limitado, Ela tem que fazer as coisas com mais calma, mais devagar, com mais cuidado, ela está com pontos, ela não pode dirigir por um tempo, ela não vai poder fazer isso, fazer aquilo, tem alguém que ela vai precisar fatalmente... A autossuficiência fica... Isso traz essa coisa de, pra que eu fui mexer com isso? Minha vida estava tão boa, agora olha eu aqui tendo que chamar alguém para me ajudar a ir ao banheiro, que é uma coisa tão corriqueira que eu fazia com tanta facilidade. Então, isso é um dos pontos mais fortes para essa questão dessa depressão pós-cirurgia, digamos assim, esses dias de baixa da pós-cirurgia. Quanto mais dependente essa pessoa fica e quanto mais tempo de dependência de cuidados de alguém ela fica, mais esse humor tende a ficar mais para baixo. E tem uma questão bioquímica mesmo do pós-trauma cirúrgico, Porque a cirurgia é um trauma enorme que a gente gera, Às vezes menor, maior, de acordo com a cirurgia, mas gera muitas substâncias inflamatórias, mecanismos, cascatas de hormonais, de hormônio de estresse, etc., que também geram mudanças nessa modulação do humor, alguns mecanismos de proteção, até porque a pessoa não pode estar animada para fazer um monte de coisa, porque ela pode se machucar na área que está operada. Então, o corpo meio que faz uma modulação nesse sentido também. E isso acaba influenciando. E claro que a paciente que está, o paciente ou a paciente que estão melhor preparados fisicamente, por exemplo, a gente faz uma preparação com o uso de ferro, vitaminas, etc., nutrientes, micronutrientes, ele já está com os níveis de estabilização melhores, e aí a gente consegue que ele tenha também uma recuperação melhor e tem menos esses efeitos. E é importantíssimo nós falarmos disso, primeiro para as pessoas saberem que é normal, se elas sentirem um pouquinho essa baixa nesses dias, que está tudo bem, faz parte do processo. Mas, por exemplo, eu já fui chamada numa dessas casas que as pessoas ficam para se recuperar de cirurgia, de emergência, porque uma paciente queria pular pela janela. Sim, casos graves podem acontecer, Esses picos depressivos e vem um desespero muito grande, e essa pessoa, se ela não for contida, ela pode fazer algo, inclusive, para atentar contra a sua própria vida. E isso em casos extremos, claro, mas pode acontecer. O que precede isso? Essa pessoa emocionalmente não estava preparada para essa cirurgia, ela não estava preparada para depender de alguém, ela não estava preparada, então ela não tinha noção do que seria esse pós-operatório, por mais que ela tivesse contratado o lugar onde ela ia ficar, por mais que ela tivesse visitado, parece que ela só tomou consciência que aquilo seria difícil quando ela chegou lá. E aí bateu um desespero muito grande, Então, a gente precisa ter essa clareza, olha, é uma cirurgia, você vai passar uns dias mais quieto, vai doer um pouco, é um processo natural do corpo, vai ter um processo inflamatório normal, isso tudo que você já explica, e precisa enfatizar para que essa pessoa vá consciente e entenda que aquilo é normal e que é transitório, que é um período que não vai se prolongar por muitos dias, é um período para que ela melhore e veja os resultados da cirurgia. Agora a gente está nos 3 minutos finais, então a gente vou dar a oportunidade de você poder fazer os seus comentários finais sobre esse assunto, e eu depois falo o que tiver de tempo, suficiente. Muita oportunidade, é muito bom falarmos sobre isso, porque isso vem, trazendo aí muitos incômodos emocionais para muitas pessoas, então é importantíssimo, agradeço muito por esse espaço aí, falar da cirurgia plástica, das questões emocionais é necessário, e no que precisarem, se alguém aí se identificou com algumas das questões que eu coloquei aqui, busque ajuda de um profissional realmente capacitado para que te ajude num tempo aí hábil, para que você consiga se sentir bem. Eu costumo dizer que nós estamos na Terra para a gente ser feliz, para a gente estar bem conosco mesmo, O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo, nós habitamos aí esse céu, então nós precisamos estar bem conosco mesmo, e nós precisamos cuidar bem desse corpo. Então é muito bom poder fazer isso, inclusive junto com a parte médica. Me traz muita satisfação. Obrigado, eu queria agradecer a sua presença, a disponibilidade. A gente pretende fazer
lives mensais de vários assuntos, e a gente quis começar com exatamente a parte mais importante, que é o emocional, porque do emocional a gente consegue depois atingir as outras coisas. E queria agradecer a presença de todo mundo que nos acompanhou aqui nessa live, quem vai poder também ver depois pelo YouTube, e com isso poder atingir o coração para que possa ser tocado e melhorado e curado o que precisar ser curado, até mesmo antes de poder fazer uma cirurgia plástica.